Boa noite, senhores. Eu continuo extremamente atarefado, então eu queria gravar um vídeo curto, bater um papo com os senhores, porque esse assunto de terra jovem, ele sempre aparece nos meios que eu participo, né? E as pessoas muitas vezes assistem um vídeo meu isolado e acham que eu acredito que a Terra tenha, sei lá, 6.000 anos ou 10.000 anos, o que não é verdade. Então, eu queria aqui conversar com os senhores e dar as minhas razões pelas quais eu acho que a ideia de uma terra jovem ela não se sustenta e o porquê a defesa dessa terra jovem acaba atrapalhando o apostolado católico, basicamente, né? Ainda que a vasta maioria das pessoas que defendem criacionismo terra jovem sejam protestantes, até onde eu entendo. Mas, enfim. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho amigos que defendem uma ideia de terra jovem. Eu não estou aqui querendo afirmar que acreditar em uma terra jovem é contrário à fé católica, ou que é uma heresia, tá? Que o sujeito vai para o inferno porque ele acredita em uma terra de 10.000 anos. Não. Enquanto católico, você está autorizado a acreditar que a Terra tem 6.000 anos e que os humanos estavam aí convivendo com dinossauros em algum momento, tá? Acontece que, na minha opinião, esta é uma questão científica, tá? Por quê? Porque tempo é um acidente. Discutir a evolução enquanto processo capaz de gerar novos organismos, ou uma evolução teísta em que Deus se usaria do processo evolutivo para gerar novas espécies, né? Esse tipo de discussão ele tem importância para a fé, porque se trata do surgimento de uma nova substância, né? Se trata do ato de criação. E se você compreender o ato de criação de forma incorreta, você vai compreender Deus de forma incorreta. Além do que a igreja já fez diversos pronunciamentos sobre, por exemplo, Adão e Eva. O Quarto Concílio de Latrão fala, por exemplo, que Deus cria todas as coisas em sua substância a partir de nada. Então você entra aí num aspecto do modo de criação. E aí sim é um assunto que tem importância. Se Adão e Eva eram simplesmente hominídeos no meio de uma selva de outros hominídeos, então perguntas importantíssimas como o pecado original, como ele é passado, como isso se enquadra aí na tradição católica, essas perguntas ficam muito eminentes. Agora, tempo, como eu disse, é um acidente. Se a Terra tem 10.000 anos, 4,6 bilhões de anos, 13 bilhões de anos, se o universo tem 40 trilhões de anos, isso é irrelevante. Por sinal, Deus, inclusive, está fora do tempo. Ele é atemporal. Para Deus, tudo é um eterno presente. Inclusive, a própria Bíblia, ela diz que para 1.000 anos para nós é um ano para Deus. Não sei se essa é a frase correta, não me lembro agora. Mas mostrando, obviamente, que para Deus, tempo, a ideia de tempo, ela não faz sentido. Ele é imaterial, puro ato. Somente criaturas, né, feitas de matéria estão sujeitas ao que nós chamamos de tempo, que é a medida da mudança. Então, pessoas que acham que a idade da Terra é um perigo para a fé delas, não, isso é uma bobagem. Você pode, obviamente, argumentar de maneira científica, talvez o sujeito ache que os métodos de datação são imperfeitos, ou ele vai achar lá, como já vi alguns falando, que
falando que o registro fóssil, na verdade, mostra as consequências de um dilúvio. Outros vão dizer que assim como Deus criou Adão pronto e adulto, logo o universo pode ter aparência de idade. O que eu particularmente não gosto nessas ideias é o seguinte, essa ideia de que essa rejeição do uniformitarianismo, né, que as causas hoje presentes, atuantes, elas também atuavam no passado, né, essa rejeição, né, alguns vão dizer, inclusive, por exemplo, o Kolbe Center, né, que é um centro católico, né, que combate o evolucionismo, por assim dizer, eles vão dizer que não, antes do dilúvio as coisas eram de um jeito, após o dilúvio as coisas ficaram de outro jeito. Eles citam São Pedro, dizendo que ali há uma relação do que São Pedro fala, que no final o pessoal vai usar ciências para falar bobagem, dizer que as coisas que são como eram, enfim. O problema sério disso é que Deus quer que você conheça a criação. Se Deus faz um universo que já tem uma aparência de antigo, então você, sem entrar nesse mérito de Deus estar te enganando, que seria impossível, mas você não conseguiria, portanto, investigar as coisas que eram. Isso vai contrário a Deus, que fez o universo inteligível. As coisas que não existem mais, o universo foi criado para a maior glória de Deus, obviamente, mas para o nosso benefício. Então, você tem aspectos do universo que são completamente inacessíveis. E não só inacessíveis, mas levam à impressão de algo que não é. Um problema epistemológico de conhecimento intrínseco do universo. Você tem aí um problema sério. Né? Outra, eu não estou convencido de forma alguma que o registro fóssil demonstra as consequências de um dilúvio. Você não teria a estratigrafia de forma relativamente consistente ao redor do mundo, da forma que é, se fosse um dilúvio. Eu não estou aqui negando um dilúvio, mas eu estou dizendo que ele não é responsável pelo registro fóssil. Além do que, você está dando um tiro no próprio pé, porque o registro fóssil é uma das maiores evidências de que o gradualismo darwinista não ocorre. O que você enxerga no registro fóssil, e não é só a explosão cambriana, como eu já falei inúmeras vezes, para dar um outro exemplo, a explosão das angiospermas, a explosão dos répteis marinhos, dos pterossauros. O que você vê são aparecimentos abruptos de organismos no registro fóssil. Até Darwin sabia disso. O problema não foi embora nesses últimos 150 anos. Então vejam que esse medo de um universo antigo, ele é infundado. Tá? E outra, uma coisa que me incomoda muito é que as pessoas que tendem a defender a Terra jovem defendem junto com essa ideia todo tipo de bobagem. Eu tenho muitos seguidores e amigos que são protestantes, mas a verdade é que a vasta maioria dessas ideias que vêm juntas com a ideia da Terra jovem são de cunho protestante. Uma delas, por exemplo, é a ideia de que não havia morte nenhuma antes do pecado. Então essas interpretações literalistas, eu não digo literal, porque o Gênesis é história e deve ser interpretado de forma literal. Porém, nós temos que ter nuances. Por exemplo, no Gênesis é descrito que Deus molda o barro para fazer Adão e sopra nele, né, o Espírito. Deus tem mãos e molda. Ora, se você ler essa passagem de forma literalista, o que está escrito ali é o que é, sem nuance, então Deus é um ente material, seria um Deus grego, que ele teria mãos. São Tomás de Aquino afirma na Suma que a alma e o corpo humano foram criados simultaneamente, não faria sentido criar o corpo e depois a alma, porque é a alma que informa o corpo. Então aquela progressão é para ajudar o leitor. A Bíblia, né, ela contempla diferentes épocas, ela tem que ser acessível para um camponês, para um hebreu de
milhares de anos atrás, como para um físico quântico, para um PhD de Harvard. Então, eu não estou de forma alguma negando a literalidade do Gênesis, pelo contrário, mas há coisas ali que têm que ser interpretadas no devido contexto ou com a forma semântica correta. Então, se você ler, por exemplo, a primeira parte da Suma Teológica, quando São Tomás de Aquino está discutindo os dias da criação, você vai ver que tem diferentes opiniões dos pais da igreja sobre o que o quarto dia representa, o que é aquilo, o que é a luz. São Agostinho, por exemplo, acreditava que tudo havia sido criado simultaneamente. Então, quando há uma divergência de opinião a respeito da interpretação dos dias, então você está livre para aceitar alguma daquelas interpretações. Você não está livre para acreditar no que quiser, né, porque essa liberdade pode levar a você indiretamente abraçar uma heresia. Então você não está aí, não é freestyle, não é protestantismo. Mas quando há uma divergência de opiniões e a igreja não bateu o martelo, né, então você tem o direito de abraçar uma ou outra opinião, né, que já foi defendida de forma consistente por santos. Então, essa ideia que eu mencionei, que não havia morte antes do pecado, que eu vejo muitos protestantes aí, anti-evolução, defendendo, essa é uma ideia absurda. Até do ponto de vista lógico, né, de necessidade. O meu intestino está repleto de bactérias. Se elas não morressem antes do pecado, como faria? Se Adão não tivesse pecado, estaríamos hoje nadando em bactérias? Eu explodiria, porque as bactérias no meu intestino se replicam e não morrem? Os coelhos? Como funcionaria isso? Como esse ecossistema funcionaria? Então, mais uma vez, citando São Tomás de Aquino, ele fala que é da natureza dos entes compostos de matéria e forma que eles se corrompam. Tanto é que o dom, né, a imortalidade humana descrita no Gênesis, ela era um dom preternatural. Ela está acima da natureza humana. Não é natural ao homem ser imortal. Era um dom dado por Deus, que é perdido com o pecado original. Agora, achar que esse dom se estendeu ao coelho e à bactéria, você cai em problemas muito bizarros. Então, assim, eu vejo o pessoal de Terra Jovem causando um mal muito grande, né? Porque ainda que o cara faça críticas contundentes a um ou outro aspecto do evolucionismo, se ele conclui a conversa dizendo que, sei lá, Marco Polo estava caçando dinossauros, ou assisti uma palestra mês passado do Colby Center, o cara dizendo que aqui na Inglaterra, no século XVIII, os dinossauros estavam convivendo com os humanos, no século XVIII. Aí vão mostrar desenhozinhos e dizer categoricamente, esse desenho aqui, naquela pirâmide tal, claramente é um estegossauro. Então você vê que, assim, a pessoa vai abraçando qualquer coisa. Não é que você coloca um desenho mal feito em uma pirâmide como sendo evidência de uma Terra Jovem na mesma, sei lá, na mesma categoria de alguma outra crítica que você faz aí, qualquer. E um cherry picking de citações bíblicas e de santos, eu vejo esse pessoal, pelo menos vou dizer o Colby Center, porque eu estava, né, recentemente assistindo uma palestra deles. Eles pegam eles estão impondo a interpretação deles em frases de santos que, ao meu ver, não tinham absolutamente nada a ver com a idade da Terra. Eles vão dizer até que uma aparição de Nossa Senhora lá antes da, não sei, que Primeira Guerra estava associado ao evolucionismo, porque ela fala para o pessoal ler o catecismo é importante, aí o Vaticano II, aí o catecismo passou a ficar mais flexível com relação à idade da Terra. Umas coisas assim, cara, que você fala, poxa, você é igual protestante. Você já tem uma ideia
preconcebida daquilo que é a verdade e você fica tentando impor ali. Ou melhor, não protestante nesse caso, igual o evolucionista, que interpreta os dados já com o axioma da ancestralidade comum na cabeça e impõe isso daí nos dados. O criacionista Terra Jovem, ele faz a mesma coisa. Ele já definiu, por uma questão teológica, que a Terra antiga é herética ou errônea, e aí ele interpreta tudo numa lente de criacionismo Terra Jovem. Então, assim, eu acho que antes dos senhores irem a público defenderem que a Terra tem 6.000 anos, eu sugiro que os senhores consultem com os especialistas primeiro, né, que saibam do que estão falando, que não acreditem em blogs, tal lugar se encontraram pedras com desenhos de dinossauro ou uma pegada humana sobreimposta com a de um dinossauro e não sei o quê. Aí você vai olhar, cara, é uma caricatura aquilo dali. Você vê que é claramente um negócio falso, meu. Então, não temam um universo antigo. De uma certa forma, o universo antigo, ele inclusive melhor reflete a natureza de Deus. Porque Deus, ele é eterno. Então, um universo que é velho, que é muito vasto, ele melhor representa os atributos da eternidade, né, e da onipotência de Deus. Porque o universo, a criação, como diz lá 1 Romanos 20, manifesta os atributos invisíveis de Deus. Deus não é novo, ele é atemporal, ele é eterno. Tá? E para aqueles que ficam, então por que Deus haveria de ter criado um universo que ficou aí, sei lá, 13, 12 bilhões de anos, sem nenhum humano para contemplar? Para que ele ia fazer uma coisa dessa? Não faz sentido. Para que ia criar dinossauro, para o dinossauro ser extinto? Veja, quando você começa com esse papo, você não é diferente do ateu. Porque o ateu pensa dessa forma que você pensa. Se eu fosse Deus, eu não teria feito dessa forma, logo Deus não existe. Por que tem sofrimento do mundo? Se eu fosse Deus, não haveria sofrimento no mundo. Logo, esse Deus seu aí, ele é maligno, logo ele não existe. Você está fazendo a mesma coisa. Se eu fosse Deus, eu não teria feito um universo de tantos bilhões de anos, sem pessoas para observá-lo. Se para ficar inventando, estipulando o que está na mente de Deus, eu posso estipular. Bom, Deus criou os dinossauros e depois deixou eles extinguir para que diversas crianças se deslumbrassem com a paleontologia. Eu me tornei biólogo por causa da paleontologia. Tem coisa mais magnífica do que você descobrir como era a vida de animais extintos, estudando ossos que você encontra, o mistério, a pesquisa. Nós sabemos até a dieta desses animais, baseado nos ossos encontrados ali no estômago deles. Quantas crianças não têm brinquedos de dinossauro? Então, isso volta inclusive àquele primeiro ponto, né? Deus fez as coisas, mas ainda que nós não estávamos lá para observar, ainda assim nós podemos investigar este mundo, né? Que hoje não existe mais. Ou essas criaturas que não existem mais. Pelos fósseis, pelas evidências indiretas, etc. Então, tenham muito cuidado com essa ideia de eu acho que Deus não faria dessa forma, logo não fez. Isso é um pensamento muito prepotente. Você acha que está na mente de Deus. Você é como Deus, né? Então é isso. Eu espero que esse vídeo sirva para os senhores. Mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que criacionistas de Terra Jovem ou pessoas que acreditam na Terra Jovem estão condenadas ao inferno, todos são idiotas. Não estou dizendo isso. Eu estou dando as minhas razões pelas quais eu não acho que o criacionismo Terra Jovem é uma boa posição, e eu acho que não só é uma má posição, como ela causa danos, porque tira a credibilidade daqueles que criticam a evolução, né, ou aspectos dela. Né? Agora, se
você acredita piamente que é essa a verdade, está convencido, qualquer evidência que seja, eu não estou aqui dizendo que você deve parar de fazê-lo, né? A verdade deve prevalecer, né? Mas muitas vezes eu vejo pessoas que não sabem o que estão falando, defendendo uma posição como se fosse absoluta, como se a igreja sempre tivesse falado, que é o caso, quando não é bem assim. Então é isso. Eu espero que os senhores tenham uma excelente semana. Rezem por mim, eu estou mentalmente muito exausto e minha saúde, obviamente, está deteriorando no processo. Então, tenham que Deus os abençoe e até a próxima.